De Gênesis, capítulo 25, então você pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar aqui pela tela também. Lembrando então, né, que Gênesis, capítulo 24, Abraão, já, né, no final da sua vida, ele começa a estabelecer o seu descendente, Isaque, e ele passa então a procurar uma mulher para Isaque. E você lembra da história que nós compartilhamos ontem, né, onde Rebeca ela é encontrada por um dos servos, né, de Abraão. Ela é trazida para as terras de Abraão agora para ter com Isaque. Isaque aponta para o filho, lembrando disso. Abraão aponta para o pai, o Deus Pai. Isaque aponta para o filho. Em muitos momentos ele aponta para Cristo também. E aí depois o seu filho Jacó apontará para uma experiência de quebrantamento com o Espírito Santo. Aqui nos próximos versículos, do 25 ao 30, nós vamos ver o final da vida de Isaque e também o início da vida de Jacó. E nisso nós vamos ver que Isaque ele foi muito abençoado. Assim como Cristo na terra, ele vem para cumprir o seu envio do Pai. Mas ele também tem os privilégios de ser filho de Deus. Assim também Isaque, por exemplo, me chamou a atenção ontem na compartilhada do pastor. Ele foi levado até o Monte Moriá com o seu pai em cima de um jumentinho. Assim também Cristo indo para o seu leito de morte, indo para a cruz. Ele entra em Jerusalém alguns dias antes, em cima de um jumentinho. E a história se repete, e a palavra de Deus ela vai se tornando cada vez mais linda, né, mais reveladora. Quando nós vemos os que aconteceram depois com Cristo, já estavam, né, no princípio de todas as coisas, através dos patriarcas. Então, quero ler com você Gênesis capítulo 25. Os descendentes de Abraão e Quetura. Desposou a Abraão outra mulher. Então, Sara morre. Então, Abraão se casa com outra mulher chamada Quetura. E ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía para Isaque. Você lembra que o filho descendente da promessa era Isaque? E Ismael não ficou com as posses de Abraão, mas sim Isaque, o filho da promessa. Os filhos das cônjuges que tinha, deu ele presentes e ainda em vida o separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Você pode ver então que Isaque foi literalmente, né, separado, ele foi escolhido por Deus e também por Abraão para ser o filho da promessa, o herdeiro tanto da promessa espiritual, da descendência sacerdotal, mas também de todas as posses naturais de Abraão. Então aqui nós chegamos no final da vida de Abraão. Versículo 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão e morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus 2 filhos, na caverna de Macpela, campo de Efron, Zoar, fronteiro a Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, a sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer-Lai-Roi. Então você pode ver, né? O lugar final de Abraão foi no seu último altar edificado, quando você lembra, né, que a unção é derramada. Lá, descendentes de Ismael. A Bíblia também trata de narrar, né, a descendência de Ismael. Você sabe que Ismael ele vai originar, a sua descendência vai originar o povo muçulmano, que eles, né, são filhos de Abraão, porém foram para uma outra linhagem completamente diferente. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Midsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes
pelas suas vidas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. Rebeca, sua mulher, concebeu então os filhos, né? A Rebeca, então, a história se repete, também era estéril. Você lembra que Sara era uma mulher estéril, teve que passar por um momento de, né, fé e confiança no Senhor, ela riu, né, quando o Senhor lhe prometeu que ainda lhe daria um filho em sua velhice. Agora também Rebeca, esposa de Isaque, filho de Abraão, também repete-se a história. Ela também era estéril, mas o Senhor lhe ouviu as suas orações, e Rebeca também concebeu, o milagre dos céus. Então, e os dois filhos de Rebeca e Isaque agora, personagens icônicos aqui na palavra de Deus, nós vamos ver a história deles agora. 22. Os dois filhos que estavam no ventre de Rebeca, então ela teve, né, dois gêmeos. Os filhos lutavam no ventre dela. E então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe então o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos, nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Você vai ver que isso vai acontecer na história de Jacó, Esaú e Jacó. Esaú, ele é o filho mais velho, mas por conta de algo que acontece no meio do caminho, acontece que o filho mais velho passa a servir o mais novo. Você vai ver o que vai acontecer na história agora. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam então gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Aqui é uma coisa muito importante, irmãos, porque para o povo hebreu, o nome da pessoa já simbolizava, era assim como a palavra é liberada, o nome dado para uma criança já era uma característica, já era, né, uma denominação que iria definir tanto a sua vida ali como bebê, como criança, mas também o seu futuro. Era um nome como que os nomes eram dados como que profeticamente. Então Esaú, ele nasceu já peludo, né? Grande, peludo, né? Ruivo. Então a palavra Esaú significa literalmente peludo, cheio de pelos. E depois de Esaú, nasceu logo seu irmão. Ele segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Então, foi-lhe dado o nome Jacó. E a palavra Jacó significa literalmente ladrão, né? Aquele que tenta pegar, aquele que tenta se agarrar naquilo que não é seu. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Então, o nome Esaú significa peludo, cheio de pelos. Simbolizava também, né, a força de Esaú. Esaú viria a ser um homem muito forte, muito másculo, né? Cheio né, cheio de um vigor masculino. Porém, você vai ver sem um quebrantamento. E Jacó, pelo contrário, o filho mais novo, ele também já inicia a sua caminhada, né? Tentando tirar vantagem do seu irmão. Jacó simboliza, então, a palavra Jacó, ladrão, aquele que tenta tirar vantagem, ok? Guarde isso no seu coração, enquanto nós vamos escorrendo os próximos versículos. 27. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Olha só. Então, aquele que possuía essa pompa, essa masculinidade, se tornou um caçador. Jacó, porém, se tornou um homem pacato, habitava em tendas. Agora, algo chave aqui. Isaque amava a Esaú. Ele literalmente tinha um filho preferido, porque ele se saboreava de sua caça. Então, Isaque via, né, em Esaú, ele se agradava dessa pompa, dessa masculinidade de Esaú, das suas caças, né, dos seus feitos. Mas, porém, por outro lado, Rebeca amava a Jacó. Então, cada um dos dois tinha um filho preferido. 29. Tinha Jacó feito um cozinhado. Então, Jacó trabalhava, né, ficava em casa com a mãe cozinhando, né? Enquanto isso, esmorecido, triste, veio do campo Esaú, né? Esmorecido, na verdade, significa, né, exaurido, sem mais forças.
E ele veio do campo, né, depois de uma grande caça. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. E então, Esaú, ele tá no momento em que a sua carne tá gritando, né? E por uma bobagem, por algo, né, muito pueril, por um desejo super momentâneo da sua carne, pela fome que ele estava naquele momento, depois de passar por uma grandiosa caça, depois de passar pequenas horas, talvez alguns pequenos minutos, muita fome, ele viu ali Jacó então preparando um guisado, né, um cozido de carne, um guisado. Na verdade era um prato de lentilhas, né? Perdão, o guisado virá em outro momento. Ele viu ali Jacó preparando um prato de lentilha e fala: Jacó, por favor, deixa eu comer isso que você está preparando, né? Então acontece algo muito particular, né, na história de Esaú, onde ele usa desse seu vigor, dessa sua, sabe, austeridade, para também se mostrar um homem que não percebia o espírito, não percebia as oportunidades, não percebia o valor que havia na sua primogenitura. Então Jacó, o enganador, aquele que tenta tirar a vantagem, aquele que diante do irmão era pacato, também não teve tantas oportunidades, talvez por não ser o preferido do pai. Então, versículo 31, disse Jacó: primeiro me vende o teu direito da primogenitura. Então Jacó, ele tenta tirar mais uma vez vantagem de Esaú, e agora talvez pela primeira vez na história deles, por algo muito e muito importante. Jacó oferece o prato de lentilha, mas em troca ele deseja ter a primogenitura do seu pai, da sua família. E nós temos comentado sobre isso, o valor que Deus dá para o primeiro. Então a primogenitura era um direito concedido A primogenitura era um direito concedido única e exclusivamente para o primeiro filho da família. Mas isso não quer dizer que esse direito não poderia ser vendido ou até mesmo desprezado. E foi o que Esaú fez. Ele falou, versículo 32, eu estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Está falando então, o que eu quero saber com primogenitura? Morrendo de fome. Mas Jacó, ele está falando sério ali, né, naquele momento. Outra trata com um bocado de, né, um tanto brincalhão, ele não acha que Jacó está falando sério, mas então Jacó começa a falar sério ali naquele momento e fala, então, disse Jacó, jura-me primeiro. Então Esaú toma uma atitude completamente sem temor do Senhor. Então Esaú jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. E a partir daquele momento, a profecia se cumpre. Você lembra que no início ali, quando Rebeca estava grávida, lhe foi dada uma profecia da parte do Senhor que o mais velho serviria o mais novo. E é o normal, natural, é que o mais novo sirva o mais velho. Mas agora nesse momento então, por um prato de lentilhas, Esaú lhe a Jacó a sua primogenitura. Então a profecia começa a se cumprir. Esaú não achava que ia dar tanto, né, que isso de fato seria algo prejudicial na sua vida, mas você vai ver o que vai acontecer em breve. Sabe, tem vezes que nós tomamos atitudes tão desesperadas, ou o pior de tudo, né, sem temor, que se Esaú tivesse falado para o Senhor qual era a direção, com certeza ele não teria tomado uma decisão tão significativa na sua vida, e ele perde algo por conta de uma decisão que foi feita sem temor. É por isso que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Você está cheio de temor, você não toma atitudes que fazem você perder algo. É bem verdade que nós estamos falando aqui da velha aliança, mas existe um princípio quando nós guardamos aquilo que o Senhor nos deu. Sabe? Existe um princípio quando nós tememos perder aquilo que o Senhor nos confiou. Esaú ali, sem temor nenhum, ele vende a sua primogenitura para Jacó. E Jacó, então, também não estava certo, não foi algo, né, estava programado ali para aquela situação. Jacó, ele precisa ser ainda transformado por Deus, porque você vai ver que o nome dele ali também já está definindo como ele está se portando. Ele tenta tomar a vantagem do seu irmão. Ele não quer, né, na sua vida prosperar, na sua vida se tornar um grande homem. Não, ele quer roubar aquilo desde o início da sua vida e até aqui agora, na fase adulta. Ele quer tirar vantagem do irmão. E às vezes nós somos assim, irmãos.
Às vezes nós tomamos um caminho mais fácil, mas terá um preço para com isso. E o Senhor, através do quebrantamento, lembra que Jacó representa a obra do Espírito Santo, através da obra do quebrantamento, ele vai usar de situações, não para que nós sejamos, né, somente castigados por algo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a obra que Deus quer fazer para nos transformar. Jacó fez algo errado, porque Jacó, ele trocou ali, ele fez um trato com Esaú, mas isso não se parece com Cristo, tirar vantagem. Então, Jacó agora ele vai passar por uma vida inteira tentando correr atrás, tentando tirar vantagem da sua própria vida, também sofrendo muitas consequências desses erros que comete em sua vida. Agora, a sua relação com Esaú vai passar por um profundo vale, uma dificuldade imensa de relacionar com o seu irmão por conta desta tentativa de tirar vantagem dele. E ele consegue. Então, 4. Depois, o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Assim, desprezou Esaú, seu direito de primogenitura. Mas por fim, nós vamos ver, né? Jacó ele estava desejando algo que não era dele. Jacó estava honrando algo que ele não tinha direito a possuir. Meio-dia. Aí o pessoal... Então tem vezes em que nós estamos numa posição de favor, de graça, nós desprezamos e acabamos por perder. Mas tem vezes que aqueles que nem eram para estar, nem tinham possibilidade, eles são agraciados também por honrar algo que não era deles. Vamos para o 26? Gênesis 26. Isaac na terra dos filisteus. Agora estamos falando da história de Isaac, tá? O pai deles. Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. Eu serei contigo e te abençoarei. Olha só a história se repetindo novamente, irmãos. Não desça ao Egito. O Senhor está alertando, assim como falou para Abraão, não precisa descer para o Egito, Abraão. Fica na terra, fica em Canaã, fica na terra que eu te prometi que iria lhe dar. Mas nós vamos ver o que acontece. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei todas essas terras. O Senhor, então, está relembrando a Isaac a mesma promessa que ele disse a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, Isaac, ele continua em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, ele disse: é a minha irmã. Você lembra de alguém que também foi para uma outra terra, né? E estando junto com a sua mulher, que era muito bonita, disse que era sua irmã? Isso aconteceu também com Abraão e Sara. A história se repete. Você vai ver aqui nos três, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Em Abraão e Isaac, a história se repetindo muitas vezes. Isaac, porém, disse: é a minha irmã. Ele não falou que Rebeca era sua esposa, pois ele temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, que era uma mulher muito bonita. 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava sua mulher, Rebeca. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é a tua esposa. Como pois dissesse a minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher. Tiro queimado, parece. Tiro queimado. E tu, atraído sobre nós grave delito, e deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. Olha só a multiplicação aqui, irmãos. Isaac é o filho. Você vai ver que na vida de Isaac vai acontecer muita prosperidade, muita multiplicação. Porque o Senhor o abençoava. 13. Cresceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Ele estava na terra dos filisteus e estava muito mais próspero do que eles. E por isso lhe entulharam
todos os poços que o servo de seus pais haviam cavado nos dias de Abraão, e enchendo-os de terra. Disse então Abimeleque, o rei daquele povoado, a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Sabe, irmãos, existem momentos, situações, vêm sobre a nossa vida, um ataque direto aqui, afrontoso de Satanás na vida de Isaque. Tem momentos na nossa vida que situações ou pessoas tentam entulhar nossos poços. Isaque tinha recebido por herança do seu pai Abraão poços, então não existia água encanada. Era necessário cavar-se grandes valas para que a água viesse, e assim fosse possível dar água para os bois, para o seu próprio consumo. Então Isaque, ele tinha herdado do seu pai seus poços. A água, né, no ambiente árido que é ali no Oriente Médio, né, Israel, a água é um bem muito precioso. Mas neste momento, então, que eles vendo a multiplicação, eles vendo a bênção que estava sobre Isaque, os seus inimigos, os filisteus, tentam entulhar os seus poços, e conseguem. Então Isaque, ele passa um momento muito complicado da sua vida. Ele é também expulso da terra dos filisteus, e ele vai precisar descansar e confiar no Senhor agora. 17. Então Isaque saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de seu pai. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o poço de Ezeque, porque contendaram com ele. 21. Então cavaram outro poço, também por causa deste contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-o de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar. A história também se repete. Assim como Abraão invocou um altar ao Senhor, Isaque também relembra da aliança e invoca um altar diante do Senhor. Tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que vieste a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu agora és abençoado do Senhor. Tem um momento então que Isaque, ele não se rebela, ele não fica ressentido, ele vai, retorna aos poços, os poços de Abraão, retorna no lugar onde seu pai havia, né, iniciado seu trabalho nos poços. Mesmo tendo sido expulso da terra de Abimeleque, tem um momento onde os inimigos, onde o Senhor prepara uma mesa diante dos inimigos. Não para os inimigos serem esmagados, mas para que haja conciliação e perdão. É que chega de Isaque, né? Perdão, promovendo uma reconciliação. Este momento na sua vida em que talvez seus poços foram entulhados, mas o Senhor trará a restituição em todas as coisas na sua vida. Uma restituição para quê, Ari? Para que seja vingado? Não. Restituição para que haja perdão, para que as relações sejam estreitadas novamente. E por fim, a parte mais importante, né, no verso 29, final do verso 29, tu és abençoado do Senhor. No 28, né? Nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Seus inimigos, as situações que aconteceram na sua vida, trarão reconciliação, para que todos vejam que o Senhor é por você. Amém? 30. Então Isaque lhe deu um banquete, viu? Esse é o banquete diante dos inimigos. Não é para moê-los, não é para vingá-los, né? É até aquelas frases escritas no ônibus, né? Eu desejo a todos os inimigos, né, que eles vejam a minha vitória. Não quero que eles morram, quero que eles vejam a minha vitória de pé. Não é uma vingança, né, sanguinária, mas a vingança do Senhor é assim, trazendo restituição, perdão da parte de Deus. 31. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte que haveria paz entre os dois povos,
e eles se foram em paz. No mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham lhe cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tornou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu também. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque. Então aí, né, as noras, né, as noras de Isaque e Rebeca se tornaram amargura de espírito. Deviam ser mulheres maravilhosas, né? 27. Isaque abençoa a Jacó e Esaú. Aqui nós estamos vendo, então, nós vamos passar a ver o final da vida de Isaque. Como você viu, Abraão, ele finaliza a sua vida e abençoa o seu filho Isaque. Ele deixa tudo que é seu sobre a vida de Isaque. Agora, Isaque está no final da sua vida também. E você vai ver que o final da vida de Isaque é muito particular também, porque algo acontece, né? E acontece algo peculiar, que na verdade já estava, né, com certeza escrito nessa história para acontecer por conta dos acontecimentos anteriores de Jacó e Esaú, né? Mas você vai ver que o final da vida de Isaque não é tão bom quanto o seu início. Tendo envelhecido Isaque e já não podendo ver, Isaque estava cego ali. Isaque finaliza sua vida cego, porque os seus olhos se enfraqueciam. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: eu estou velho, não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo, apanha para mim alguma caça e faz-me alguma comida saborosa. Para que eu te abençoe, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Então, sabe aquela coisa, quando o pai está no final das suas vidas, já chama os filhos, dá aqui minhas últimas palavras, e foi o que aconteceu. Só que Isaque, então, ele chama o seu preferido, ele chama Esaú. E ele diz: Esaú, você vai lá, você vai caçar uma última vez para mim, quero comer, né, sua caça por uma última vez, então eu vou te abençoar. Só que acontece o seguinte, versículo 5, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Você lembra quem era o preferido de Rebeca? Era Jacó. E foi-se Esaú para o campo para apanhar a caça e trazê-la. 6. Então disse Rebeca a Jacó. Rebeca, ela entra na história e fala: Jacó, seu filho preferido, ouvi falar o teu pai com Esaú, o teu irmão. Ele disse: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende minhas palavras e faz como eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás ao teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu sou um homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze a mim os cabritos. A situação está pronta, né? Rebeca já planejou tudo e Jacó, conivente com aquilo, passa mais uma vez a tentar tirar vantagem do seu irmão. Então você vai ver aqui que quando há, né, uma divergência nesse casamento aqui, uma divergência de visão, de propósito. Isaque finaliza a sua vida, né, cego, e Rebeca também, uma mulher que vai tentar ela vai tentar colocar o seu filho preferido no lugar do mais velho. Então, nessa confusão toda, Jacó, ele está mais uma vez sendo colocado em um lugar de tirar vantagem uns dos outros. E, no fim, Jacó fala: mas Esaú é peludo, como é que eu vou fazer? Você vai ver que eles vão fazer de uma maneira para enganar Isaque, né? E você vê que isso não proveu da parte do Senhor. 14. Ele foi, tomou os cabritos e trouxe-lhes até a mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú. Então, ele pega as vestes de Esaú, ela pega, coloca em Jacó, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe e a lisura do pescoço. Ela pega os pelos dos cabritos e gruda, né, nos lugares onde Isaque iria apalpar o seu filho Esaú.
Então Jacó, né, travestido, foi ao seu pai e disse: meu pai. E ele respondeu, lembra que Isaac está cego, né? Fale, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te, come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac ao seu filho: como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se é meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E então o abençoou. E lhe disse: és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. Então disse: chegai isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Então disse Isaque ao seu pai: chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, e o abençoou, e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê orvalho dos céus, e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, que abençoado seja o que te abençoar. O grande fato é que Isaac, estando cego ou não, ele permanece sendo um homem de Deus. Ele profetiza, então, no final da sua vida, uma bênção sobre seu filho. Mal acabara Isaac de abençoar Jacó, tendo esse saído da presença de Isaac, seu pai, chega Esaú. Logo depois, minutos depois, Jacó travestido sai da presença do pai, e Esaú então chega. E fez também ele uma comida saborosa, e a trouxe ao seu pai, e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaac, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, eu abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que ele se chamava Jacó? Não é com razão que o nome dele era enganador? Pois 2 vezes já me enganou, tirou-me o direito de primogenitura. E agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim, meu pai? Então respondeu Isaque a Esaú: eis te constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado por fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú ao pai: acaso tem uma única bênção para mim, meu pai? Abençoa-se também a mim. E levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás ao teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o jugo da tua cerviz. Que o Senhor sempre nos guarde no temor, né, de nós não desprezarmos as oportunidades que Ele dá para nós, meus irmãos. Sabe, aquelas vezes, né, que nós somos colocados em primeiro, nós chegamos primeiro. Esaú, tá certo, né, que nasceu alguns minutos antes do irmão, talvez, né, aquela coisa de irmãos gêmeos, né, mas nasceu primeiro, é o primogênito. Mas por um, né, dia de inconsequência, de estar sem temor ao Senhor, vendeu seu direito à primogenitura. Ele perde a bênção, e não só por conta disso, né, o coração de Esaú distante das coisas de Deus. E Jacó, por mais que fosse enganador, ele honrou aquilo que alguém havia desprezado e passou a ocupar o lugar do seu irmão. A bênção, a palavra de Esaú recaiu sobre Jacó. Então passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem próximos os dias de luto para o meu pai.
Então matarei a Jacó, meu irmão. Acontece então agora, né, uma desavença completa entre Jacó e Esaú. Esaú passa a tentar matar Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhes disse: Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo te matar. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo, retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Então, a partir de agora, Esaú passa a perseguir Jacó. Ele sai fugido para as terras de Labão, né? Que era irmão de Rebeca, né? Isso, irmão de Rebeca. E então ficam Isaac e Rebeca em sua casa. Uma situação muito complexa, muito, né? Sabe aquelas atitudes que são tomadas que as consequências serão inevitáveis, não tem mais o que fazer. A primogenitura foi dada ao irmão mais moço, Esaú vendeu, né? Em todos os cantos, quem está errado nessa história, todos estão errados. A mãe está errada por ter colocado o filho, Jacó está errado por ter, né, pego e tomado posse da primogenitura de Esaú. Esaú está errado por, né, ter vendido a sua primogenitura. Isaac, sem ver, tá cego, e acima de tudo tá cego espiritualmente. Como que ele pode, né, em seu último momento de vida, não perceber espiritualmente aquele que está na frente dele, sabe? Então existem momentos da nossa vida que nós podemos começar bem, mas que no final da nossa vida nós não sejamos encontrados assim, com os olhos fechados, assim como Isaac estava, mas que nós sejamos encontrados, né, quebrantados. Isaac, como eu falei, ele passa por uma vida muito diferente de Abraão, né? Ele passa por poucas dificuldades, né? Passa por aquela dificuldade ali quando entulharam os poços dele, mas ele representa o filho. E o filho tende a receber tudo, né? Como uma herança bendita do pai. Mas agora virá a terceira história, que é a história de Jacó. A história de Jacó, ela começa muito mal. Ela está agora muito mal, por mais que ele recebeu a palavra e a promessa, do que adianta ter uma promessa, mas ter que sair fugir do mundo afora, relação com o irmão, querendo te matar, o pai, né, aflito contigo. Agora Jacó passará por um processo de quebrantamento em sua vida. Muitas situações em sua vida irão fazê-lo, né, ser quebrantado diante do Senhor, para que seja expressa uma realidade no final da sua história. 28. A fuga de Jacó. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma ela por esposa, uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, filho de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviou a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si. E vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo o seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael. E além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalete, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Esaú, então, sabe aquela coisa? Agora já não tem mais volta para mim. Ele se larga, né, nos prazeres do mundo, já vai ter com outras mulheres, vai para lá para os lados de Ismael, que não tinha nada a ver, estava lá com outro povo, perde completamente o temor ao Senhor. A visão da escada. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado de Jacó a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, e tomou uma das pedras do lugar, e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó, ele passa a ser um peregrino, e teve de tomar até uma pedra para ser o seu travesseiro. E sonhou: eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus.
e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, e a ti, a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A palavra se repete novamente para o pai, Abraão: seja fecundo, multiplique-se. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A palavra foi liberada também para Isaque, e agora também para o seu filho, neto de Abraão, Jacó. 16. Despertou Jacó de seu sono e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, a porta dos céus. Você vai ver aqui que os irmãos, eles passam a, dividir os seus caminhos. Isaac começa a temer ao Senhor. Jacó começa a temer o Senhor. Enquanto Esaú largou-se nos seus prazeres mundanos, Jacó, ele passa a quebrantar-se, a perceber, a temer ao Senhor, de maneira a guardar o seu coração. Ele começa o processo de quebrantamento em sua vida. A coluna de Betel. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, que simboliza a unção. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que me empreendo, se me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em casa para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Lindo, né, irmãos? Jacó, então, ele está saindo da sua terra, mas ele fala: um dia eu voltarei. E se nessa jornada que eu estou empreendendo agora, o Senhor for comigo, certamente eu vou voltar em paz para a casa do meu pai. O Jacó está saindo, mas o desejo do coração dele é só poder um dia voltar em paz para a casa do seu pai, ali estabelecer morada. Ali, Jacó não está mais querendo ganhar o mundo, não está querendo, um tanto de coisas, não está querendo pompa, glória, só quer um dia poder voltar em paz para a casa do seu pai. Então ele pega aquela pedra que ele erigiu, que estava deitado como um travesseiro, ele coloca ali naquele lugar, e ele faz uma promessa diante do Senhor. Falou: Senhor, quando eu voltar aqui, de tudo lhe darei o dízimo, de tudo aquilo que eu, tudo que o Senhor me conceber, tudo aquilo que eu adquiri durante essa jornada, um dia eu voltarei em paz para a casa de meu pai. 29. Aqui uma das histórias de amor mais lindas da Bíblia. Jacó encontra-se com Raquel. Pôs-se Jacó a caminho e foi-se à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo. É do papai. Vem. E eis um poço no campo. E 3 rebanhos de ovelha deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam-na a colocar em seu devido lugar. Perguntou-lhes Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bem? Perguntou Jacó. Responderam: está bem sim. Raquel, a sua filha, está vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia. Não é tempo de se recolherem os rebanhos. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Aí, Jacó já se mostrou prestativo. Imagina o tamanho de uma pedra que cobriu um poço, irmãos. Devia ser uma tampa de bueiro super pesado. Jacó ali todo prestativo, viu a serva chegando, já se mostrou,
já se mostrou prestativo ali diante de Raquel. Então, feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então, Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. E ela correu e comunicou também ao seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato, és meu osso e minha carne, meu parente. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Então, Jacó passa, né, a morar ali com Labão, servir Labão, trabalhar com Labão. Então, Labão pergunta, né, tá aí, qual vai ser o teu salário por estares aqui comigo? Então, Labão tinha 2 filhas, Lia era a mais velha e Raquel, a quem ele já havia, né, visto no campo, era a mais moça. Só que existe, né, uma máxima judaica entre muitos povos também de sempre se casar a filha mais velha primeiro e depois a filha mais nova. Lia tinha os olhos baços, né, os olhos né, tristes, caídos, a palavra fala, né, ela não possuía beleza em seu rosto. Porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel. Então disse: responde a pergunta, qual será o teu salário? Eu te servirei 7 anos por a tua filha mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dar ela a outro homem, né? Melhor é então, né, eu casar as minhas filhas com um conhecido aqui, meu parente. Fica então, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E a este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava ela. 21. Disse Jacó a Labão. Trabalhou 7 anos, depois dos 7 anos, né? Jacó foi lá pedir a filha de Labão casamento. Dá-me então a minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, a sua filha, e entregou-a a Jacó, e ali coabitaram. Né, era um negócio meio que um suspense ali. O homem estava dentro da tenda, então chegava ali a sua noiva, né, a mulher que ele tinha casado. Só que Labão, ele passa a perna em Jacó. Labão, ele tira vantagem de Jacó. Não tem, irmãos. Existe um momento na vida de um Jacó em que ele também é passado por cima, passado vantagem por um Labão. Esses momentos em que também as nossas inconsequências, elas terão, né, um retorno. É como o Senhor usando desses nossos, né, das nossas jacosices, né, dos nossos erros para nos quebrantar, para mostrar que nós precisamos nos tornar a semelhança de Cristo. Nós precisamos ser transformados. Então, Deus deu para Jacó um Labão, que vai passar agora por muitos momentos a tirar vantagem dele. Tanto é que deu Lia, a mulher que ele não amava. Então coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, a sua serva. Ao amanhecer, né, foi-se a festa, foi-se a lua de mel ali. No amanhecer, Jacó percebeu que era Lia, que não era Raquel que ele havia casado. Então ele falou Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? E não te serviu eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirá. Concordou Jacó, e se passou a semana então, e Labão lhe deu por mulher Raquel, a sua filha. Então, a primeira foi, né, pós-pago, e a segunda agora foi pré-pago. Então, trabalhou mais uma semana, Jacó, e o combinado era que ele ia trabalhar mais 7 anos pela sua mulher Raquel, mas agora ele recebeu ela, né, na verdade, pré-pago, né? Lia foi pré-pago e Raquel foi pós-pago. Ele já recebeu e agora vai trabalhar 7 anos com Labão para pagar pela sua esposa, né? Seu salário. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Os filhos de Jacó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Então Jacó desprezou a Lia, não amava ela, mas o Senhor não esqueceu de Lia. Então fez ela ser muito fecunda. Ela teve muitos filhos. Era muito fértil. Mas Raquel, novamente, era estéril. Pela terceira vez, então,
né? A mulher, né? A mulher desses patriarcas, a mulher dos 3 patriarcas era estéril. Então, concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, ao primogênito, que se chamou Ruben. Pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho, e lhe disse: soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim, a meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e lhe deu à luz a um filho, então lhe disse: dessa vez eu louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Lia teve 4 filhos então: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Os 3 primeiros filhos, ela tentava de muitas maneiras chamar a atenção de Jacó e falar: agora Jacó vai me amar. Esse filho aqui, agora Jacó vai me amar. Segundo filho, terceiro filho, mas no último ela descansou. Ela falou: dessa vez eu louvarei ao Senhor. Então nasce, né, Judá. Depois você vai ver, se tornaria também, né, o descendente, né, que levaria a primogenitura por parte de Jacó depois no futuro. Judá, filho de Lia, o 4º filho. E Raquel era estéril. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus e ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê a luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. A mesma história que aconteceu com Abraão agora acontece com Jacó também. Raquel estéril, né? Ela dá a sua serva e essa serva coabita com Jacó e dá a luz nas mãos de Raquel para que o filho seja dela. Mas você percebe a força humana mais uma vez? Jacó tentando de novo tirar vantagem da situação. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou, e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o 2º filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Dali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, também tomou a Zilpa, sua serva, e deu-lhe a Jacó, por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunado. Ele chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, lhe deu o 2º filho a Jacó. Disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Aser. Então, né, Lia tem 4 filhos, a serva de Raquel, né, Bila, tem 2 filhos também, e depois a serva de Lia, Zilpa, também tem 2 filhos. 14. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomará também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro de Lia e lhe disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó, naquela noite, coabitou com ela. E ouviu Deus a Lia, e concebeu. Ela concebeu e deu à luz ao 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido. E chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó, 6º filho. E disse: Deus me concebeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulão. Depois disso, deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Raquel. E agora, né, depois de tantos filhos ali das servas e também de Lia, lembrou-se Deus de Raquel. Ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz a um filho. E disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José,
Disse Jacó a Labão: permite que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e minhas mulheres pelas quais eu te servi. Partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira que eu te servi. Porém, Labão respondeu: faz um novo pacto com Jacó. Ache eu mercê diante de ti e fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E ainda disse: me diz o teu salário, fixa o teu salário que eu te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como eu venho te servindo, como eu cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente. O Senhor te abençoou pelo meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele salpicados e malhados. Todos os negros entre os cordeiros, o que é malhado e salpicado entre as cabras, isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, este, se for achado comigo, será por ti furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas. Todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Labão então tenta mais uma vez tirar vantagem de Jacó. Jacó se enriquece. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Eles removeu a casca e riscas abertas, deixando desaparecer a brancura das varas, as quais assim, escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. O homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos e servas, e camelos e jumentos. O Senhor dá uma estratégia para Jacó, né? Mesmo Labão tentando tomar vantagem dele, né? Mudando o combinado ali, para não nascer mais ovelhas naquela né, peludo, da lã, maneira como eles haviam combinado. Jacó ele recebe, né, essa instrução do Senhor de colocar a vara salpicada na fonte para que os filhotes daquelas ovelhas nascessem, né, com a cor designada. Enfim, o Senhor deu uma estratégia ali para Jacó, e a bênção passa também a perseguir Jacó, mesmo com a maldição do seu nome, né, e as tentativas de Labão de tomar vantagem dele. É bem verdade, Jacó passou por muitos dias de tribulação, mas ele possuía a primogenitura e a bênção do Senhor estava com ele. Jacó passou por muitos dias, né, mas olha só essa família, né, tem ali 2 mulheres brigando uma com a outra, uma estéril, a outra amargurada, 2 servas, né? Sabe, 4 mulheres envolvidas nessa situação. Uma bagunça. A vida de Jacó se torna uma grande bagunça. Passa ali, né, muito tempo sem poder adquirir para o seu próprio benefício, né, mas servindo a Labão. Agora eles vão começar, né, a fazer a divisão daquilo que será de um, será de outro. Sempre um homem ali, um tio, né, e também um patrão tentando tirar vantagem dele. Mas tudo isso vai começando a quebrantar Jacó e conduzindo ele para um momento em que ele não vai aguentar mais o seu nome de enganador. Ele não vai aguentar mais ter que passar, né, vantagem nos outros. Ele não vai aguentar mais sua nação como ladrão, como enganador. Vai chegar um momento que ele vai precisar ter um encontro com o Senhor. Assim como todos nós, né, irmãos? Nessa história, talvez nós nos pareçamos mais com Jacó, né? Nossa descendência, nosso início não foi um dos melhores. Abraão, em verdade, foi o início de todas as coisas, um grande pai. Isaac foi o mais abençoado. Nasceu já como filho da promessa, recebeu tudo
do seu pai. Agora, Jacó, ele é o que mais parece com as nossas inconstâncias, com as nossas tentativas de tirar vantagem em algumas situações e momentos onde nós não vemos o Senhor agir. Mas na constância, conforme vão passando-se os dias, e é lindo, né, que a Bíblia, ela passa muito mais tempo. Agora, nós finalizamos aqui hoje, mas a Bíblia vai passar muito mais tempo narrando a história de Jacó do que propriamente a história de Isaac e de Abraão. Nós veremos, né, um homem sendo quebrantado para se tornar parecido com Cristo, parecido com ele que há de vir. Então, nós somos esse Jacó também. Nós precisamos ser quebrantados, irmãos. Na nossa vida, tem um momento que nós temos uma experiência com o Pai, esse Deus que te acolhe, esse Deus que, né, mostra o pecado, mas joga a boia salva-vidas, nos convida à mesa e nos apresenta o seu Filho. Aí nós temos uma experiência com Cristo, o perdão dos nossos pecados, né, com uma intensa substituição, onde Ele nos tira de um lugar pecaminoso, nos coloca nessa nova vida, né, em Cristo, como cristãos, como filhos. Mas a história de Jacó, ela retrata, né, a nossa história de quebrantamento, uma história onde o Espírito Santo vai nos moldar conforme Ele quiser. Essas coisas que acontecem na vida de Jacó, tudo está no conforme de Deus. Deus, ele vai usar de todas as circunstâncias para quebrar o orgulho, a justiça própria de Jacó, o seu eu, enganador. Jacó pode ter a primogenitura, mas o seu nome ainda está escrito enganador. Assim na nossa vida também, irmãos, nós temos que ter experiências com o Senhor, onde Ele vai nos quebrando o nosso ego, quebrando o nosso orgulho. Tem situações que você não entende, mas por que Deus só está dando um Labão para um Jacó? Às vezes na sua vida é assim. Por que está acontecendo isso? Quem sabe não é só o seu Labão, é você que precisa permanecer. Mas eu fiz tudo certo, eu trabalhei 7 anos naquela empresa, eu tô há 5 anos nesse casamento e não dá em nada. Talvez é só, né, Deus usando seus Labãos para tornar você mais dócil, mais parecido com Cristo, mais quebrantado, para que você seja mais dependente dele. Mas em tudo isso nós iremos nos tornar mais parecidos com Cristo. Meus irmãos, e a sua jornada, o Espírito Santo, usando as não façam que o seu fim seja como o de Isaac, cego, não passou por nenhuma dificuldade, teve tudo nas mãos, foi ruim. Você vai ver, o fim de Jacó é bem diferente. Mas que o Senhor nos encontre aqueles que temem, aqueles que buscam sua palavra, aqueles que, por mais que tenham erros, sejam irrepreensíveis, eles, né, que nós sejamos estes que vão diante do Senhor, sempre buscando reconciliação, sempre, né, buscando, não o perdão, porque nós fomos perdoados, mas arrependidos, sabe? O problema não é o erro, o problema é não se arrepender. O problema não é cair, o problema é, assim como Esaú, depois disso, né, se atirar no pecado, se atirar no erro, ser orgulhoso demais para pedir perdão para o pai, ser orgulhoso demais para pedir perdão para a mãe, para reconciliar com o irmão, reconhecer que eu errei. Mas Deus vai usar de circunstâncias na sua vida para quebrantar você. Ali no final dessa história, quem que é o mal? Quem que é qual o problema na vida de Jacó? Será que é Labão? Será que é o pai que não gostava dele? Será que era Raquel que mimou demais? Será que é o irmão que... Isso é para gerar uma obra em Jacó. Na sua vida não é o seu patrão, não é a sua esposa, não é o seu esposo, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua história. É Deus querendo imprimir o caráter de Cristo em você. Sabe? Que o Senhor nos encontre com esse temor. E Jacó se encontrou ali no início da sua vida. Ele falou, agora eu temo o Senhor. Essa jornada que você está empreendendo, uma jornada com o Espírito Santo, sabe? O Senhor vai conduzir você, a sua vida, até a paz de espírito. Um lugar de paz. Sabe que o lugar de paz não é um lugar onde está tudo certo, onde você já prosperou, já deu... Sabe, isso vai acontecer na sua vida. Mas que nós não cheguemos ao final da nossa história, não sejamos quebrantados. O Senhor vai fazer você, uma mulher, um homem de Deus, quebrantados. Assim como Jacó vai passar a sua vida buscando ser. Amém? Coisa que outro parece tão fácil, para mim é difícil. Mas eles não terão a glória que irá ser revelada na sua vida. Eles não estão sendo transformados assim como você. E para finalizar aqui, né? Nunca se compare com o mundo. O mundo nunca vai carregar a unção que você carrega. Mas eu às vezes passo mais dificuldade agora que sou cristão do que antes. É porque o mundo não carregará a glória que você carrega. Você vai ver como é que vai ser o final do ímpio. Você vai ver como é que é o final da vida daqueles que não passam por aquilo que você passou. Sobretudo, lembre-se, nessa jornada,
você está prendendo ela com o Pai e com o Espírito Santo. E que vai citar só você, não vai ter pastor, não vai ter líder, não vai ter. É verdade que nós estamos sempre aqui. Vai ter vezes que vai ser só você e o Espírito Santo. E aí ele vai levar você, conduzir você em uma jornada de quebrantamento. Amém? Finalizamos hoje por aqui. Amanhã, né, vamos para Gênesis 31. Gostaria de agradecer a você por ficar aí o tempo comigo. E ao Senhor, primeiramente, né? Senhor, te agradecemos, Pai, por esse devocional. Te agradecemos pela nossa história, porque nós somos também esse Jacó. Nós temos berço de ouro, assim como Isaac. Todos nós éramos gentios, Pai. Sobretudo, Pai, nós não queremos, né, ter a falta de temor de Esaú. Nos faz um Jacó que, por mais que no erro, nós desejamos a primogenitura. No nosso coração está ser parecido com o Pai, ser parecido com Isaac, receber a promessa de Abraão. Mas, Pai, que não seja pelos métodos humanos, não seja pela força humana, assim como Jacó empreendeu. Não seja enganando, não seja, sabe, no fundo, nós carregamos um Jacó dentro de nós. E o Senhor há de nos quebrantar, o Senhor há de nos transformar, o Senhor há de usar a nossa história, a nossa jornada para nos tornar semelhantes a Cristo. Que no final de nossa história nós não sejamos mais um Jacó. Que no passar dos anos nós tenhamos uma experiência com o Pai, uma experiência com o Filho e, por fim, essa longa jornada em uma experiência com o Espírito Santo. Pai, que nesse devocional nós sejamos mensagem após mensagem, capítulo após capítulo, quebrantados. Que não é o personagem lá, somos nós somos esse Jacó. Talvez dos personagens, o que mais se espelha, mais que se assemelha a nós é Jacó. Pacato, sem muita habilidade, mas com amor do Senhor. Desejo por viver as coisas de Deus. Muitos erros é verdade, mas o Senhor usará deles para alinhar o rumo de Jacó. O Senhor também usará do teu Espírito Santo para alinhar a nossa vida, para nos transformar conforme a imagem e semelhança de Cristo. Te agradecemos pela revelação da palavra, pela vida do nosso pastor, que nos conduz como pastor de fato nessas veredas da palavra de Deus. Será um ano precioso, imerso em Gênesis, agora no início, depois em todos os livros da Bíblia. É claro que nós não seremos os mesmos ao final deste devocional. Te agradecemos pelo dia, pelo trabalho, pela semana que virá. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém? Então, grato pela honra aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, como o pastor já havia comentado, serão assim em alguns momentos. Irá revezar com alguns irmãos. Estou muito feliz, para mim foi muito precioso. Vamos compartilhando isso, sabe, uns com os outros. E muita expectativa aí para os próximos capítulos agora. Para mim, uma das partes. Esse final de Gênesis aqui é muito profundo, irmãos. A história de Jacó, depois terá a história de José, a história de Judá, enfim, o melhor ainda está por vir. Amém? Então tá, uma boa tarde a todos. Nos vemos amanhã.